A gente já vai estar aqui também na Jovem Pan News Bauru. Olha, Alex, vamos com essa informação do antagonista aí, que eu gostei dessa, até porque talvez seja um belo primeiro destaque para a gente em nosso canal do YouTube. Aliás, você que vai chegando, agradeço e muito a sua audiência. A gente no rádio em 97.5 já tem mais de 1.200 pessoas conectadas, é o começo da festa e essa festa promete ficar boa. Ontem chegamos a mais de 70 mil visualizações deste programa e eu conto contigo, deixando seu like, inclusive é fundamental, e quem sabe levando o nosso canal hoje a 620 mil inscritos. É só checar, clicar ali no inscrever-se, já vai para o sininho, que é fundamental. Por que o sininho é fundamental? Essa transmissão não é comum, a gente aqui às 8 da noite. No YouTube não é comum. Então o que acontece? Quando você pegar teu celular, você vai ver ali, opa, teve início uma transmissão ao vivo no canal Jovem Pan News Bauru e você pode ou não se conectar. É claro que você vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já subindo ali rapidamente a audiência, também mais de 500 likes. Vamos ajudando, vem com a gente. Estou contando contigo notícias importantes na noite desta terça-feira, neste programa especial que traz o primeiro destaque. É Bolsonaro, segundo o antagonista e também o especialista Leonardo Barreto, parece-me que Bolsonaro tem chances de já ter virado no Brasilzão de meu Deus. Conta aí, Alex. Vitório, eu vou trazer aqui o artigo, em alguns trechos, vocês, por favor, sintam-se à vontade para interromper e fazer qualquer tipo de comentário. O artigo começa da seguinte forma, Pitório. As empresas nacionais de pesquisa convergiram recentemente para um cenário de empate técnico, com uma ligeira vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro. 52-48 é o que ele coloca aqui no artigo. O verbo convergiram é bom. Desculpa, já que você me deu essa liberdade. Claro. Convergiram é bom esse verbo. As empresas convergiram, porque todas apontaram queda de 1% do Lula, a subida de 1% do Bolsonaro. Parece que eles combinaram, de fato, né? Nesse cartel que o CAD não pôde apurar em função da decisão do Alexandre de Moraes, convergiram é um bom verbo. Fala, Alex. Pitório, ele segue aqui dizendo: é sabido, no entanto, que houve muita dificuldade de captar o voto bolsonarista no primeiro turno e o mesmo fenômeno pode se repetir no próximo domingo, de acordo com o Leonardo Barreto. O levantamento feito pela Vector Research, a empresa de risco político localizada em Brasília, listou as últimas pesquisas estaduais com perguntas para presidente em 15 estados. Os dados sugerem que Lula e Bolsonaro estão mais próximos do que o registrado nas pesquisas nacionais, com possibilidade de o atual presidente já estar na frente. Na média ponderada, considerando o peso de cada estado sobre o total de votos, Bolsonaro cresceu 10 vezes mais do que Lula, 7,81 para o Bolsonaro contra 0,78 do Lula, dando força à hipótese de que o estoque de votos petistas chegou perto do limite no primeiro turno. O critério para a escolha do estudo é sempre o último relatório divulgado, sem discriminação de autor. E ele ainda coloca aqui no artigo o seguinte, Pitório: a questão, no entanto, o crescimento é o suficiente para uma virada? Os resultados dos estados com pesquisa disponível foram agregados aos dos estados sem pesquisa. Nesse caso, repetimos a votação do primeiro turno na simulação. O placar passou a ser de 49,05 contra 49, um empate absoluto. Lembrando que nos 12 estados restantes onde não há pesquisa disponível, Bolsonaro e Lula venceram em 6 cada um. O modelo acima tem limites óbvios, mas não é de todo inútil, pois indica uma valência muito positiva para Bolsonaro no quesito de transferência de votos. Essa situação reforça o diagnóstico de que a abstenção pode ter um papel central no resultado, algo que nunca foi considerado como variável importante em todas as eleições realizadas desde 1989. Ou seja, o eleitorado que quiser mais, o mais mobilizado, com maior comparecimento, é o que deve ganhar a eleição. Então, o artigo feito pelo Leonardo Barreto, Pitório, que a gente traz aqui para o ouvinte da Jovem Pan News Bauru, e ele traz também a questão da evolução dos candidatos de acordo com cada pesquisa, Pitório. Tem aqui alguns estados, eu vou trazer os principais, Pitório, que mostra aí, no caso, o Leonardo Barreto, que são os pontos percentuais adicionais ao resultado obtido no primeiro turno. Então, a comparação do primeiro para o segundo turno, esses pontos a mais. No caso, por exemplo, em Alagoas, o Lula ele sobe 4,5% contra 2,95% do Bolsonaro. Só que na Bahia, por exemplo, o Bolsonaro tem 4,79%, enquanto o Lula sobe 1,17%. Isso de acordo com a pesquisa Atlas. Foi melhor o ACM ter ficado calado, então, posso imaginar. Pode ser que sim, Pitório. Em Minas Gerais, por exemplo, de acordo com a pesquisa da Modal Mais,
o Lula tem uma queda de 1,79, enquanto o Bolsonaro tem uma ascensão de 9,9, de acordo com essa pesquisa da Modal Mais que está neste levantamento feito pelo Leonardo Barreto. Você lembra daquela matéria que você trouxe ontem, que eu falei para vocês, estão tentando desarmonizar a relação do Bolsonaro com o Zema, que a matéria, muito filha da mãe falando, não, Bolsonaro se irritou com o Zema, porque ele não trouxe o número de prefeitos necessários para a reunião. Lembra disso, Alex? Sim. O cara pega e sobe 9% percentual do Bolsonaro em Minas. Leva 600 e não sei quantos prefeitos para uma reunião. E o Bolsonaro vai se irritar com o Zema. Matéria plantada de quem quer trazer a desarmonia para a relação dos dois. E, por exemplo, Pitoli, em São Paulo, de acordo com o Instituto Paraná, melhor dizendo, o Lula, por exemplo, tem um acréscimo de 1,51% e o Bolsonaro de 9,89%. Isso na pesquisa que foi divulgada no dia 21, né, na semana passada. Desmonta o IPEC de hoje, que dá 47 a quanto em São Paulo? Você vai trazer? Dá 47 a 44. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou dizer para você, eu queria saber o quanto custou, sabia? Não há pesquisa, eles se barato. venderem desse jeito, né? Meu Deus do céu. Pois não, Alex? Não, Pitoli, então, esses são os principais estados, de acordo com este levantamento, esse artigo escrito pelo Leonardo Barreto. O Leonardo Barreto, que ele é doutor em ciência política e diretor também da Vector Research, que fez, no caso, este levantamento apontando para já uma possível virada do Bolsonaro neste segundo turno, viu, Pitoli? Bom, quero te ouvir. Borgo, também nosso querido doutor Olavo Pellegrina Júnior, já conectado conosco, e Cláudio Cofani por aqui, nossos comentaristas. A gente está esperando também a chegada do Coronel Tadeu, que vai conversar conosco. Coronel Tadeu, e nós ainda hoje às 9 da noite teremos uma entrevista com a jornalista e escritora a Elisa Robson. A Elisa, que inclusive escreveu um livro e esteve com o Hugo Carvajal. El Polo. O cara narcotraficante, extraditado para os Estados Unidos, contando a sua relação com políticos do Brasil, da Argentina, da Venezuela e da Espanha. Acho que a Elisa vai poder passar direito, mas me parece que ele está na Espanha e para ser extraditado, para sair uma matéria agora é 21/10 que a Justiça Espanhola concorda em extraditar ainda não foi o Carvajal, mas aí a colega acho que vai poder explicar melhor para a gente. Perfeito. Bom, eu quero te ouvir sobre esse resultado ou sobre esse alerta trazido pelo Leonardo Barreto, do antagonista, e dessa crescida do Bolsonaro em percentuais expressivos em estados decisivos. Alex falou, Bahia, Alagoas tem 2,5 milhões de votos, é certo que nada é desprezível, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou tratando. Entretanto, nós sabemos que o foco está canalizado no Sudeste e Bahia, os maiores colégios eleitorais do Brasil. E está aí o que o Alex trouxe. Bolsonaro subindo 9% no estado de Minas Gerais, também uma crescida importante no estado da Bahia, enfim. Queria te ouvir sobre isso e já para a gente comentar o IPEC, que vai na contramão dessa informação. Boa. Nós temos dois mundos, o mundo real e o maravilhoso mundo IPEC. No mundo real, é evidente o crescimento da campanha do Bolsonaro. Isso aí nós vimos tanto pelas manifestações espontâneas da população em redes sociais, nas ruas, como também pela proporcionalidade que é contrária, né, dos ataques da imprensa, do consórcio de imprensa. Não podemos generalizar a imprensa. O consórcio, aquela turminha da esgotosfera que se juntou ali com tendências políticas e interesses econômicos e financeiros. E parte também ali do judiciário, que faz ali um bloqueio, um ataque violento à campanha de um candidato, nunca visto na história desse país, nunca, jamais imaginado um ataque tão forte. Então, nesse mundo, do maravilhoso mundo IPEC, tem ali uma diferença muito grande. Eu acredito até, Pitoli, vou ser sincero, eu acho que alguém ali no IPEC ouviu, olha, está se aproximando, tem empate técnico, eles correram lá e colocaram lá um estagiário, não sei, olha, em São Paulo empate técnico, não, o empate técnico é com Lula e o Bolsonaro. Acho que
trocaram as bolas ali, tanto é que o Alex daqui a pouco vai passar para a gente essa pesquisa em relação ao que é o estado de São Paulo. Mas é visível, visível. Eu tenho para mim, não tenho dúvidas, isso aí é uma constatação que eu faço, é subjetiva, é minha, é pelo que eu acompanho pela imprensa, pelas redes sociais, que o presidente Bolsonaro já está muito acima. Para a gente hoje de manhã nós falamos sobre isso, o crescimento em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em se tratando dos maiores colégios eleitorais do Brasil, uma diferença enorme pelo que nós tratamos hoje de manhã, é perceptível a virada. Olavo, o mundo real e o mundo do IPEC são mundos distintos? São vários fatores, né? Mas bastante interessantes. Eu vou aí na linha do que o Borgo falou. Um dos fatores é essa questão relevante que, embora enlameados, os institutos de pesquisa não querem se afundar na totalidade, né? Então agora, na última semana, começa a fazer o ajuste fino, né? Vamos botar um empate técnico aí para não rolar uma vergonha, né? Você lembra, Pitoli, do UHF, cara, que ficava em cima da TV? Opa, sintonia fina, então, tinha. Sintonia fina é coisa de UHF. O Borgo é mais novo, não é? Mas eu sou do tempo do Bombril na antena de TV, viu, doutor? Na antena. Essa sintonia fina que a gente fazia antigamente no UHF, né? Então começa um ajuste para não passar a vergonha ou a venalidade, há que se descobrir, do que aconteceu no primeiro turno. Esse é um ajuste importante. Mas, por outro lado, nós temos alguns fatores políticos também com uma relevância gigante. Deixa o Lula falar. Então, quando o Lula começa a dizer, começa a falar, começa a se expressar, rola uma frase contundente contra a livre manifestação do pensamento, rola uma fala homofóbica, rola uma fala que diminui as mulheres. É só deixar ele falar. Esse é um fator importantíssimo. E o Lula fez isso muito. Não conseguiram policiar o homem, né? Então ele falou e colocou e fez. E não são, vamos dizer assim, são atos falhos, né? Se pensássemos numa defesa, atos falhos, ele estava ali e escapou, né? Na verdade, não. Quando a gente fala, a fala ela vem direto dos nossos pensamentos, né? Então não há como dissociar essas falas espontâneas que revelam uma personalidade. Não tem como colocar isso. Por outro lado, eu vou insistir, eu sei que já falei desse ponto, no primeiro debate desse segundo turno. Primeiro debate, Jair Bolsonaro foi performático. Não só nas respostas, mas na condução, na forma de se colocar, não deixou que Lula o intimidasse. Tá certo, um cara com mais experiência política, sem dúvida, né? Mas também, por outro lado, com um passado também que o condena, né? Então esse reflexo político, o reflexo das empresas, pode revelar esse aproximar, não é ajuste não, hein? Aproximar da realidade, aproximar o resultado das pesquisas à realidade que nós vemos nas ruas, que nós vemos no dia a dia. E o grande resultado de pesquisa acontece aí nas urnas. Cláudio Cofani, Lula aparentemente tem problemas, a não ser no estado de Alagoas, com 2,5 milhões de eleitores. Entretanto, Bolsonaro sobe em São Paulo, sobe em Minas e sobe na Bahia. O foco está correto nessa última semana? Manter o olho no Sudeste e também no estado da Bahia, no Nordeste, o principal ou maior colégio eleitoral dessa região? Uma das coisas que todo profissional da área eleitoral, e principalmente profissional de comunicação, deve ter avaliado, e a gente fez isso aqui nessa bancada, é que o Brasil está dividido entre aqueles que assistem TV aberta e aqueles que têm acesso à internet e às mídias sociais. E as pessoas da TV aberta
passaram 3 anos e 10 meses sobre intenso ataque e lavagem cerebral promovida pelos canais de TV aberta, que recebiam 1 bilhão e 100 milhões por ano do Lula, 2 bilhões e 250 milhões por ano da Dilma, e caiu para 60 milhões do Bolsonaro, e vivem síndrome de abstinência de dinheiro, porque uma parte da história da mídia brasileira vive de corrupção. Então, a gente percebeu que a eleição marcou bem isso. O Nordeste, aquele mapa vermelho, não tem nada a ver com a classe social, tem a ver com acesso à TV aberta. E o pessoal que mexe com pesquisa, Alexandre, acredito que entendeu que para trabalhar uma grande mudança eleitoral no eleitorado do Nordeste, teria que ter uma grande mudança dentro do horário eleitoral. Buscaram fazer isso. Mas onde a maior mudança existe? Onde o cidadão tem mais autonomia para transferir e obter informação de outro cidadão de seu grupo de confiança, que é através das mídias sociais. Isso ocorre no centro-sul do Brasil. Então, acredito que a intensificação do processo de busca de ampliação do eleitorado se deu no centro-sul do Brasil. Percebemos que tanto a equipe Bolsonaro como a equipe Lula focaram nesse aspecto. Só que, como a gente apontou aqui desde o começo, e você, Alexandre Peitoli, destacou sempre, São Paulo só vota vermelho no PT na capital. O resto do estado de São Paulo é conservador, é tradicional, não vota vermelho. É por isso que o Haddad, em todo mundo já sabe que o Haddad perdeu a eleição para governador e o Tarcísio vai para frente. E é isso que deve acontecer. O Bolsonaro deve estar já na frente e o desespero é tão grande que a gente vê eles fazendo fake news para a gente não discutir que a economia está indo bem, que a sociedade está indo bem, mas o terror é deles. Nós é caipira, mas nós é joia. Capial.